Eu quero falar hoje, que é de amor pelo Senhor. João capítulo 21, do verso 15 ao 17, diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Daqui a pouco eu quero voltar nos versículos 18 e 19, a continuação do texto. Essa pergunta de Jesus, repetida a Pedro, na verdade não é algo que se limite só a Pedro, é o que se estende a todos nós. E eu diria que ela é uma pergunta crucial. Por quê? Jesus está mexendo num assunto que muitas vezes nós não paramos para entender o seu valor e a sua importância. Mas naquele dia, pela primeira vez, me caiu a ficha. Eu comecei a perceber que quando Jesus quer discutir o assunto de se Pedro o ama ou não, ou se o ama como deveria amá-lo ou não, ou se estava no lugar que deveria ou não, ele não está abordando um assunto periférico. Quando foi questionado, nós lemos lá em Marcos 12:30 sobre qual era o maior mandamento. Jesus estava diante do desafio, da difícil missão de torcer a escritura da sua época, o Velho Testamento, extrair algo que se destacasse acima do resto. Jesus nem titubeou. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E de repente, pela primeira vez na minha caminhada com Deus, no meu ministério, eu percebi que esse era um assunto sério e que a gente não estava dando a devida atenção. Alguns textos da Bíblia que eu nunca tinha enxergado começaram a aparecer, e parece que eu comecei a enxergá-los pela primeira vez. Em Efésios 6:24, o apóstolo Paulo diz que a graça do Senhor seja com todos aqueles que amam ao nosso Senhor com amor incorruptível. Em 1 Coríntios 16:22, Paulo diz: se alguém não ama nosso Senhor Jesus, seja anátema. É uma palavra forte, pesada. Na melhor das opções, a gente a traduziria como algo abominável. Na pior, maldito. Agora, esse homem de Deus está se dirigindo aos cristãos, aos salvos, e diz: se alguém não ama a nosso Senhor, seja anátema. Ele está dizendo: não se admite um padrão de relacionamento com nosso Senhor Jesus que não seja de amor por Ele. E eu comecei a perceber que de fato o assunto era sério. E o Senhor falou ao meu coração: se esse é o maior mandamento, por que é que não se fala a respeito disso na minha igreja? E eu de repente comecei a pensar, falei: eu nunca ouvi, pelo menos não tinha ouvido até então, alguém pregar a respeito de amor por Jesus a minha vida inteira. Eu via ao longo das mensagens alguém fazer menção de se voltar ao primeiro amor, mas desenvolver o tema, eu confesso que eu nunca tinha visto. E a primeira coisa que eu pensei foi: os pregadores não estão fazendo um bom trabalho, porque é mais fácil você ver o cisco no olho dos outros que a trave no seu. E o Senhor me perguntou: e você? O que é que nunca pregou sobre isso? E eu emudeci. Eu não tinha uma resposta para dar, eu simplesmente emudeci. Em primeiro lugar, algo que eu percebi é que quando Jesus pergunta, e ele, embora aparentemente ele esteja repetindo a mesma pergunta, tem características em cada uma delas que você não encontra nas outras. Por exemplo, na primeira pergunta, o Senhor questiona Pedro dizendo: você me ama mais do que todos esses outros? Você não vai encontrar isso nas outras perguntas. E aquilo me chamou a atenção. Qual o propósito de Jesus olhar para Pedro e dizer: Pedro, você me ama mais do que os outros? Será que Jesus queria criar algum tipo de competição? The Love Contest, alguma coisa do gênero? Não. Num outro momento onde os seus apóstolos estavam disputando entre si quem era o maior, Jesus deu um enquadro neles e mostrou que isso não é o coração do reino. Então agora Jesus não iria promover uma competição. Então qual a razão de perguntar ou questionar Pedro dessa forma? Se você volta para João capítulo 13, a noite da última ceia, você vai entender o assunto. Quando Jesus diz: um de vocês vai me trair, a maioria dos apóstolos começa a perguntar: Senhor, porventura sou eu? O que está por trás dessa pergunta? Porventura sou eu? A grande maioria deles estava dizendo: eu me vejo como um candidato potencial a falhar. Pode ser que aconteça comigo. Mas enquanto
a maioria deles está falando dessa maneira, o discurso de Pedro é outro. Senhor, por ti eu daria a minha vida. Tipo, eu não só não sou esse cara, como eu morreria por você. Aliás, a Bíblia diz que Pedro se vira para o João, que estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus, e pergunta para ele, pergunta quem é. Por trás desse pergunta quem é, para mim eu não vejo só curiosidade. Eu vejo um Pedro dizendo, bota a mão no fogo por mim e por você, João, por nenhum dos outros 10. Ele achava que morreria pelo Senhor, e não acho que Pedro tentou trollar Jesus, né? Enganar, ele acreditava nisso. Eu não julgo. Eu lembro de uma época, ainda adolescente, eu vi um pastor pregando, era um outro assunto, mas no final eu estava tão tocado por Deus que sem ninguém chamar, sem ninguém fazer um apelo, eu saí do meu lugar, levantei, fui lá na frente, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, estou consagrando a minha vida para ser um mártir da causa do Evangelho. Eu achava que eu amava a ponto de morrer, por isso que eu fui lá. Não acho que Pedro naquele momento realmente tivesse qualquer outra intenção de mentir, a não ser o fato de que ele acreditava que era isso tudo. Agora, eu vejo o Senhor Jesus encontrando um Pedro depois que a maionese já tinha desandado, como a gente diz lá no sul. Porque quando Pedro disse, Senhor, por ti eu daria a minha vida, Jesus dá a encarada messiânica no Pedro e diz, você morreria por mim, Pedro? E diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E você conhece a história. Pedro negou o Senhor todas as 3 vezes. Mas antes de falar da negação, a gente tem que ir para o Getsêmani. No Getsêmani, o Senhor Jesus, quando foi preso, a gente tem que dar um desconto. Pedro até tentou defendê-lo. Ele puxa uma espada. A Bíblia diz que ele cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Cá entre nós, eu não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu acho que Pedro não queria a orelha quando ele deu o golpe. Eu pelo menos teria tentado o pescoço, a jugular. Imagino quando ele dá o golpe, o outro no susto ou no reflexo faz a esquiva, e ele conseguiu arrancar só um pedaço da orelha. Jesus dá uma bronca em Pedro, manda guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. Deve ter sido muito frustrante para aquele espírito de guardião do Pedro. Mas logo depois disso, eu acho que a conclusão de Pedro deve ter sido algo do gênero, se o Senhor realmente quer ser preso, com a probabilidade de ser morto, Deus te abençoe. A Bíblia diz, cumpriu-se a escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho dispersará. Não ficou um. O Evangelho de Marcos conta que havia um jovem enrolado num lençol. Alguns estudiosos acreditam se tratar dele, por ser o único que relata isso. Não dá para dizer com certeza. Mas que quando os guardas tentaram prender, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu no tamanho desespero. Isso mostra que não houve uma tentativa de prender só Jesus, mas os que com ele estavam. Mas a galera toda correu. Só que o capítulo 18 de João diz que Pedro e João, eles foram seguindo Jesus à distância. O que é essa distância? Aquela medida de segurança. Se tentar pegar a gente de novo, a gente corre. Se não tentar, nós vamos acompanhando o processo. E é de terem seguido a distância que eles acabam entrando no Sinédrio. É ali que Pedro nega o Senhor as 3 vezes. E quando finalmente o galo canta, a Bíblia diz que Pedro caiu em si, ele chorou amargamente. Pedro viveu uma crise enorme, sem precedentes. A crise de ter descoberto que ele não amava o Senhor, tudo aquilo que ele achava que amava. E agora quando Jesus encontra e pergunta, e aí Pedro, você me ama mais do que esses outros? Para mim, por trás da pergunta está o questionamento, você ainda acha que é o cara? Uma outra coisa que me faz entender que o propósito da pergunta envolve o que eu chamaria, esse é o primeiro tópico que eu quero destacar, uma autoavaliação sincera. Eu creio que Cristo está levando Pedro e Ele quer levar cada um de nós a uma autoavaliação sincera. Onde estamos em relação ao nosso amor para com o Senhor? Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? No grego, agapau, uma derivação de ágape, o amor sacrificial, o amor perfeito. E Pedro responde, tu sabes que eu te amo, filéu. Então vem a terceira pergunta. E a Bíblia diz, no verso 17, que Pedro se entristeceu com a terceira. A Bíblia não diz que ele entristeceu com as 3, com a insistência, mas com a terceira. O que é que tem de diferente na terceira? Na terceira, Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para a discussão do nível de amor que ele está falando, agapau, ele desce para o nível de Pedro e pergunta, tu me amas, filéu? E para mim a terceira é o golpe de misericórdia. É quase como alguém dizendo, é só isso que você tem para me oferecer? A Bíblia diz que Pedro não só se entristeceu, mas ele diz, tu sabes todas as coisas. O que é que está por trás desse tu sabes todas as coisas? Ele está dizendo, lá atrás eu achava que era o cara, o Senhor já sabia que não era. Não adianta eu tentar responder nada diferente do que a verdade. Tu sabes que eu te amo, filéu. Em outras palavras, amar eu amo, mas não é isso tudo.
E eu lembro quando eu entendi esse princípio da autoavaliação sincera. Entendi não apenas o que a Bíblia está falando a respeito do que aconteceu com Pedro, mas eu entendi isso num ambiente, uma manifestação de Deus, onde parece que eu fui exposto, desnudado. É como se naquele momento eu conseguisse entender que o meu amor também não era aquela Brastemp, não era aquelas coisas. E eu chorei muito com a constatação daquilo. E o nível de consciência de que eu estava em falta com Deus era tão grande que eu pensei, se está só no começo da mensagem, eu estou nesse nível, falei até o fim, ele acabou comigo. Mas quando Deus falou comigo, a segunda coisa que eu quero trabalhar aqui, isso na verdade me trouxe muito ânimo e muito encorajamento. O primeiro tópico é que todos nós precisamos de uma autoavaliação sincera a respeito do nível do nosso amor para com o Senhor. Mas o segundo é que o amor pode crescer. O propósito de Jesus levar Pedro a constatar que ele não estava onde deveria estar, não era para desanimá-lo, não era para gerar culpa, condenação e nem desistência, era para encorajá-lo a alcançar aquilo que ele ainda não tinha alcançado. Na sequência, Jesus diz para Pedro, em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos, outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Durante muito tempo, nas minhas bíblias de estudo, eu botava um ponto de interrogação do lado do versículo 18. Era um sinal meu para dizer, tem mistério aqui. O que demorou para eu perceber, né, é que a resposta estava no verso 19. O texto diz, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou, segue-me. Então olhe para cá. Jesus disse para Pedro, estenderás as mãos. O que significa isso? Morte por crucificação. Jesus estava falando a respeito de com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Talvez para você não pareça uma boa notícia, mas no contexto é. Porque Pedro tinha dito, Senhor, eu morreria por você. Eu não só não te trairia, eu não negaria, eu morreria por você. Ele está dizendo, eu te amo a ponto de morrer. Jesus diz, está nesse nível não. Mas Jesus está dizendo para Pedro, quando você era mais moço, e aqui para mim não é só idade cronológica, é a presença ou na verdade a falta de maturidade. Ele diz, você se governava, você fazia o que queria, mas quando você for mais velho, e aqui para mim também não é só idade cronológica, é maturidade. O Senhor diz, você vai alcançar aquilo que você não tem hoje. Chegará o dia, Pedro, onde você estará pronto para morrer por mim. Chegará o dia, Pedro, em que você vai transicionar só do filéu para o agapau. E sabe, é extraordinário quando nós começamos a pensar no que é que Jesus está tentando comunicar para Pedro. Jesus está olhando para Pedro e dizendo, Pedro, eu não estou olhando a falha do seu passado. Eu não estou olhando, né, a sua imperfeição do presente. Eu estou olhando o seu crescimento do futuro. E algo que eu e você precisamos entender que essa é a dinâmica como Deus nos olha e nos trata. Ele não está apenas olhando o tropeço do passado. Ele não está apenas olhando a sua limitação do presente, ele enxerga o potencial de crescimento que eu e você temos, o lugar para onde estamos indo. A Bíblia diz que quando o anjo dá a notícia da ressurreição a Jesus para as mulheres no túmulo vazio, ele diz assim, ide dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Pedro é o único mencionado pelo nome. Particularmente o que eu entendo disso, Pedro já não se sentia mais parte daquele time. Pedro se sentia cortado da seleção. Tanto que Jesus fala para ele as palavras que falou no primeiro encontro. Segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você acha que foi desqualificado porque me negou, eu quero dizer que eu ainda tenho um projeto para você apacentar minhas ovelhas. Eu não desisti de você. Pedro, você está dentro. Eu não cortei você. E pela primeira vez eu entendi o significado, não importa o que foi que te atropelou ao longo do caminho, Ele não vai roubar de mim e de você a esperança de nos reerguermos, a esperança de nos levantarmos. Jesus não está expondo aquela situação para dizer, Pedro, você não presta, você não serve, eu não te aproveito. Aliás, algo que eu e você precisamos entender justamente porque Ele não enxerga só o tropeço do passado, a limitação do presente, mas para onde estamos indo. Pense em alguém que acredita em você, Deus, mais do que sua mãe. Que mãe é mãe, fala sério. Ouvi uma história uma vez de uma mãe que foi ver o filho desfilar na parada militar. E disse que o menino conseguiu a façanha de marchar no compasso trocado da tropa o tempo todo.
Quando todo mundo erguia a perna direita, ele à esquerda, e ele foi ao contrário. Diz que a televisão filmou ele. Não sei como acharam a mãe. Foram perguntar para ela, como a senhora sentiu vendo seu filho marchar no compasso trocado, errado? Ela falou, meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. Que mãe é mãe. Mas deixa eu te dizer, Deus acredita em você mais do que sua mãe. Mas diferente da mãe, não é que Deus não quer enxergar o que é errado, Ele enxerga algo mais do que o que você fez de errado. Então, basicamente, o que Jesus está tentando comunicar para Pedro é, agora que eu te fiz perceber que você não ama o tanto que deveria, eu não quero apenas que você se sinta mal com isso, ou condenado, ou reprovado, ou descartado. Eu quero te encorajar, Pedro, você pode chegar lá. Ou seja, a segunda coisa que eu percebi aqui é que o nosso amor pode crescer. E naquele dia eu estava arrebentado, porque eu descobri que o meu amor também era um filéu, e um filéuzinho de nada. Mas aquilo me estimulou. Eu falei, eu posso não estar nesse nível de poder cumprir o que eu prometi para Deus, de que um dia eu daria minha vida por Ele, mas eu decidi, eu vou chegar lá. Eu vou permitir que o meu amor cresça, eu vou corresponder com Deus. E isso foi uma reviravolta dentro de mim. Em 1 de João, no capítulo 3, no verso 18, a Bíblia diz, amados, não amemos de boca e nem de língua, mas de fato e de verdade. A Bíblia não está dizendo que não deve haver declarações de amor, mesmo para com o Senhor. Ela está dizendo que não adianta apenas falar e não fazer. A Bíblia está dizendo que as nossas ações têm que fazer coro com as nossas palavras. E algo que eu compreendi com clareza naquele dia, e talvez esse seja o ponto principal do que eu quero deixar aqui hoje para o seu coração, é que quem ama, trabalha. Cada uma das 3 vezes que o Senhor pergunta, Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. E diz, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, não é aquela Brastemp, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, não é isso tudo, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, se você me ama, ame aqueles que eu amo. Demonstre o seu amor para comigo dessa forma. Qual é o requisito para entrar no ministério? Pedro, você me ama? Amo, está dentro. Qual é o requisito para tirar? O Senhor diz para o anjo da igreja de Éfeso, se você não se arrepender, eu tiro o candeeiro que eu te entreguei. O que era o candeeiro? Apocalipse 1, João vê 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas. O anjo explica, os candeeiros são as igrejas, as estrelas são os anjos ou os líderes da igreja. Agora Deus está falando com o líder da igreja, se você não arrepender, eu pego o candeeiro, eu pego a igreja que eu te entreguei. Em outras palavras, está dizendo, se não vai fazer por amor, eu não preciso do seu trabalho. Então o amor é requisito para entrar no ministério, e a falta de amor é condição pré-estabelecida para ser removido. Então não dá para imaginar nenhum outro cenário, quando a gente fala a respeito de amor, que não seja um resultado e uma consequência final de serviço. Gente, nós podemos trabalhar com muita motivação, até errada, sem perceber. Sabe, uma coisa que eu acho fantástica no texto de Apocalipse 2, e eu quero terminar com isso. Quero até que você fique em pé para parecer que está acabando. É que Deus não apela para o senso de obrigação. Embora amá-lo, e não só amá-lo, mas amá-lo com amor total, de todo o coração, alma, entendimento, força. Embora amá-lo seja um mandamento, o maior mandamento. O Senhor não trata com o anjo da igreja de Éfeso, você não está fazendo nem o básico. Ele não apela para o senso de obrigação. Ele diz assim, lembra de onde caíste. Ele me parece ser apelado com um senso de saudade. É como se dissesse, se você lembrar que o que nós tivemos já foi melhor do que está agora, cara, tu vai querer isso de volta. Eu não vou dizer que ele não vai botar pressão, porque num bom sentido ele vai fazer isso. Como que alguém que se importa e vê o outro se afastar não vai lutar por aquilo? E eu sinto que nessa manhã ele está dizendo a muitos de nós, é ruim que eu vou deixar você se afastar sem lutar por você e pelo nosso relacionamento. Mas ao mesmo tempo é como se dissesse, eu não quero que você venha por obrigação. Eu quero que você resgate a lembrança de como isso pode ser extraordinário. Então ele diz, lembra de onde caíste. Arrependa-te e volta.